pano de fundo meu, eu brinco, muita gente me conhece como Amerioca, né? Americano criado no Rio de Janeiro. Eu afasto o zoom um pouco e digo que eu sou terráqueo. Eu fui fabricado no Japão, nascido nos Estados Unidos, alfabetizado na França e criado parcialmente no Brasil. Avós paternos holandês e alemão e avós maternos suíço e português. E por que isso é relevante? Porque eu não tinha como não cair dentro da internacionalização. Esse é o meu background. Eu estou há 30 anos fazendo internacionalização de empresas de base tecnológica, focado no setor de TI sempre, que foi onde eu me formei, junto com a economia. Então, o que a gente aprendeu nessa jornada de 30 anos é que, primeiro, as empresas brasileiras, aí eu estou falando daquelas tradicionais de TI, que cresceram de forma orgânica no mercado brasileiro, elas não internacionalizam por design, por planejamento. Elas vão por oportunidade. Né? Surgiu, eu atendi bem a JJ aqui no Brasil, o cara da matriz gostou, levou. Eu chamo isso da internacionalização da porta dos fundos, porque ela não prevê você ser proativo na prospecção de mercado. Você ser proativo na busca de mercado é uma outra atividade. Como o americano fala, it's another beast. Né? Então, o que a gente conseguiu fazer ao longo do tempo é criar uma maneira de fazer com que as empresas brasileiras fossem imediatamente para a linha de frente, girar a manivela. Porque se ele girasse a manivela, girasse receita, ele pegava aquela receita e reinvestiria. E aí nós teríamos continuidade de projeto. Eu sempre chamo que o nosso modelo é In-Country First Revenue Generation. Quer dizer, a gente vai direto para a linha de frente para poder fazer essa manivela girar. E isso faz com que, obviamente, o processo seletivo, que é onde tudo começa, hoje, agora já fazendo a jornada, porque nós estamos ativos no early stage startup desde 2013 apenas. Então, nós não temos todas as respostas, a gente não eu não digo que eu sou book smart, eu sou street smart, né? Caindo e aprendendo, né? Caindo e errando, que a gente montou hoje o modelo que a gente tem. Nós temos uma aceleradora aqui no Rio de Janeiro, somos uma das primeiras do Startup Brasil. Temos uma atividade em Curitiba, e temos uma atividade em San Antonio, Texas e na Califórnia. Enquanto posicionamento, como aceleradora, eu não concorro, eu quero pensar que eu não concorro com nenhuma, porque a gente se posiciona só no internacional. A gente não faz aceleração de startups que estejam focadas exclusivamente no mercado brasileiro. Elas precisam estar rodando no mercado local, mas o nosso foco e nossa total determinação é para quem está com vocação global. Né? E isso, obviamente, cria um funil muito mais seleto, né? Você trabalha mais no topo da pirâmide. Eu participo aqui no Brasil um pouco do Anjo do Brasil. Eu vou entrar para o Gava Angels porque, no final, eu sou amerioca e não amerilista. Né? Sim, eu defendo o Rio de Janeiro com unhas e dentes. Mas também participo de grupos de investidores anjos lá. E é um pouco do lá que eu estou querendo trazer aqui e compartilhar com vocês. Eu estou no K-Ritsu Forum, estou no Sandhill Angels e estou no Thai Angels. O mais tradicional da Califórnia, no Vale, é o Sandhill. Ele está desde 2000 e ele tem um mecanismo, são 120 só, é um grupo pequeno, tá? Mas é um grupo muito focado e ele trabalha realmente em forma de engrenagem. Ou seja, todo mundo tem uma atividade específica, um comprometimento, uma entrega dentro do processo de avaliação de investimento. Bem, o que está aqui é um resumo pequeno daquilo que a gente faz em forma de workshop. Ontem nós fizemos um na CEF, vai ter um próximo agora 10 de fevereiro, que é pegar uma jornada de 8 horas e aí instrumentar vocês com algumas calibragens que se usa lá. Então, aqui, voltamos. Como é que a gente volta aqui? Para cá. Na agenda. Eu não consigo falar de modelo que a gente fala lá sem dar um pouco da história do Vale para vocês. Que existe uma coisa muito especial que aconteceu no Vale e que a gente tenta replicar em outros ecossistemas e que vai ser difícil replicar. Vai emprestar valores e atributos e técnicas e etc., você consegue, mas repetir ou replicar o modelo exato do Vale tem que nascer de novo naquele momento que aconteceu o Vale lá em 1953. É uma visão panorâmica do mercado atual, como é que os investidores lá, aí eu estou falando de investidores anjo, seed, early stage, tá? E como é que eles estão surfando essa onda, como é que eles pensam, como é que surfando essa onda. E aqui eu estou fazendo, obviamente, né, a gente aprende muito quando a gente quando eu pergunto o que eu faço BizDev.
E quando você tem uma oportunidade de falar de um para muitos, e você faz BizDev, você faz o seu próprio BizDev também. Então, no final, eu vou mostrar um modelo que nós estamos aplicando aqui no Brasil para a captação de startups e fazê-las ganharem tração no mercado local para irem para o mercado norte-americano. Então, o Vale do Silício. O Vale do Silício começou realmente, e quando você pensa em Vale do Silício casando inovação com investimento de venture, né, onde que foi a ignição, onde que foi a faísca? Foi justamente quando as fábricas de semicondutores se instalaram no que hoje chamam de Vale do Silício. Antes de ser Vale do Silício, era o Vale das Nésperas, o Vale das Tâmaras, o Vale das Peras, o Vale das Ameixas, né, em Santa Clara, a região de Santa Clara. E teve um cara chamado William Shockley, que foi o inventor do transistor, que ele estava pé da vida com a lógica de todo o grant money do governo federal ir somente para o Ivy League do leste, nas universidades do leste. Né? Isso é uma coisa que o Brasil precisa aprender, como é casar o setor privado com o acadêmico. Né? De qualquer maneira, ele com a mãe que morava em Santa Clara resolveu inverter essa ordem e ele, sabendo que ele, como tinha atração de grant money, ele levaria algum desses dinheiros para a Califórnia. Né? Fez isso, levou 8 caras com ele, 8 caras depois que desistiram dele, porque ele era um déspota, e fundaram a Fairchild Semiconductors, que depois vinha a ser a Intel. Mas nesse momento de fundar a Fairchild, o que aconteceu? Quem é que vai financiar esse negócio? O banco não tinha uma maneira, nem entendimento do que era aquilo. Então, naquele momento surgiu aquelas pessoas que já estavam muito bem situadas no mercado, já tinham botado os burros na sombra, né, as várias manadas de burros, e foram os primeiros a apostar nesse processo. Então, o casamento do Venture Capital começa com a instalação dos semicondutores. E aí teve um jornalista lá em 1971 que foi entender como é que estão abrindo essas fábricas de semicondutores lá naquela região de Santa Clara. Aí quando ele chegou lá, pô, isso aqui não é mais Vale das Nésperas, isso aqui é Vale do Silício. E assim se alcunhou a série de frases Vale do Silício, porque era o silício que estava indo para dentro dos chips. Mas aqui o que eu mostro? Né? Isso aqui são as ondas em 6 décadas que foram, né, você vê aqui que começa ainda antes dos semicondutores, né, a primeira válvula foi criada aqui no Vale do Silício, o primeiro broadcast de televisão foi feito aqui, o primeiro broadcast de rádio foi feito aqui, e o que realmente turbinou o Vale do Silício foi a Guerra Fria. Né, porque a Lockheed se instala ali, porque aí o grant money já começou a ir para Stanford e para Berkeley, né, então se instala. Quem não sabe, né, existe uma rivalidade grande entre Berkeley e Stanford. Né? E aí a brincadeira é a seguinte, Stanford diz que tem 22 prêmios Nobel. Berkeley tem 66. Brasil, por enquanto, né? Esperamos que vocês e alguns de nós, né, lá na frente. Mas então isso aqui tem as ondas de evolução. Né? Então você sai daqui do processo ainda na Guerra Fria, a HP surge aqui, semicondutores, aí Enterprise Software, aí entra a mídia, né, quer dizer, entra a internet, né, com a AOL, entra as redes sociais e agora você está com o Smart Enterprise e o AI. Né? Quando você olha para o Vale, né, o Vale inicialmente era esse aqui só. Aqui era o Vale das Nésperas. Né? Aí você hoje, eu brinco que hoje todo mundo tem a referência que o Vale é de São Francisco a São José. Eu fui criado aqui em Monte Rei, um pouquinho mais abaixo, na Carmel. E eu estou dizendo o seguinte, o Vale está expandindo. Ele agora não é mais de São Francisco a São José, ele é de Sacramento a Monterey. Por quê? Sacramento é o maior cinturão agricultural do estado do lado oeste, San Joaquin Valley. E Monte Rei tem o Salinas Valley, AgTech. O AgTech está florescendo nessas duas pontas, então está alargando esse processo. Mas você vê que na evolução, né, você sai daqui do network, semicondutores, os networks, segurança instalaram aqui também, e depois você vê para Enterprise Software. Né? E você vê que todo mundo fica nessa parte interna da Bahia. Muito simples. Real estate mais barato. Áreas abertas, galpões enormes e muito mais barato que ficar aqui. Né? Hoje a gente tem um desafio, porque a gente vê aqui ônibus sem qualquer propaganda, totalmente liso, branco, mas fileiras e fileiras, subindo e descendo. Porque quem trabalha na Google no Facebook não quer estar às 9 horas da noite dormindo. Porque essa cidade, Mountain View, Menlo Park, Sunnyvale, 9 horas fecha tudo. São cidades pequenas, são que nem o bairro Flamengo, Botafogo, Leblon, Ipanema.
Então, eles querem morar onde tem balada à noite. Então, eles moram em São Francisco. E aí faz esse percurso direto. Mas então você tem aqui a evolução, né, de tudo. Essa interrogação aqui eu já boto Quantum Computing. E o que eu mostro que a gente tem aqui voltar aqui. Em 6 décadas foram essa evolução. E agora, em 1 década, a gente tem tudo isso no radar. Ou seja, isso é só para dar o norte de timing, de tempo, né? Bem, aí vamos ver o panorama atual. Cada vez mais está se buscando empresas globais com capacidade, inclusive, de atração de talento global. Porque hoje a gente sabe que o planeta é cada vez mais reduzido. Quem já leu Thomas Friedman, O Mundo é Plano? Quem não leu, eu recomendo ler. Quem tem filhos? Pequenos ainda, não na universidade. Então leia correndo, porque você vai entender como é que você vai ajudar seus filhos a concorrer com 455 mil chineses e 125 mil indianos. Né? Porque pela mesma cadeira. Bem, os investimentos menores para dar negócio. Cada vez mais, lá no Sand Hill, em vez do cara chega lá, quero 3,5 milhões. Não, vou te dar aqui só 500 e vamos fazer aqui um timeline de milestones. E à medida que você for batendo aqueles milestones, eu vou aportando. Então, hoje, ele quer validar aportando menos para que você possa evoluir e depois pegar o mais. Os fundos cada vez mais pensando nessa vocação global. O fundo que a gente participa no Texas, eles nos chamaram pensando que queriam repetir o modelo Vale lá no Texas. E a gente convidou a eles, não faça isso. Não queira concorrer com o deal flow do Vale. É muito caro, muito competitivo. Crie uma tese própria. E a tese que eles estão praticando hoje é fazer com que se escolha startup de mercados emergentes do continente americano, dos continentes americanos, e que tenham vocação global. Isso significa o quê? Que eles estão olhando para o Brasil, por exemplo, todas as startups brasileiras que já têm tração no mercado local, mas já nasceram pensando que um dia vão ser globais também. Por quê? Escalabilidade. Né? Fora que é o seguinte, esse investimento cross-border, né, por exemplo, a minha primeira motivação para o Sand Hill era que eu queria justamente fazer o quê? Virar uma referência do mercado brasileiro para aqueles investidores anjos lá. Porque ele não vai investir se não tiver essa referência. Né? Eu falo do investimento Rolodex. Acho que tem poucas pessoas aqui nesse auditório que sabem o que é um Rolodex. O Botelho sabe. O Rolodex era o LinkedIn análogo. Era aquela maquininha preta que catalogava os cartões em ordem alfabética. O que é ele? São os relacionamentos da gente. Né? Então, eu falo do Rolodex aqui na frente. O aumento de investidores anjos está exponencial, né? E tem um dado importante aqui, que eu vou dar uma estatística aqui na frente, onde mostra que nesse estágio de investimento, o retorno em 10 anos é maior que o da Bolsa, é maior que o do VC. O aumento das incubadoras e aceleradoras de coworking e, finalmente, o mundo corporativo acordou. Né? O corporate venture agora está turbinado. Mudança estrutural acontecendo. Então, o número absoluto de investidores está aumentando, cada vez mais especializados. Isso tem a ver com a tendência do Rolodex. Né? O acesso a capital ciclo é mais longo. Né? Eu brinco que tem um slide que a gente fala que tem que beijar mais sapo. Gotta kiss more frogs. Por quê? Primeiro, a concorrência é maior. Né? E segundo, né, o tempo de maturação também está aumentando. Né? E, às vezes, o timing é o que importa. Né? Não adianta ser o melhor, ter tudo pronto, estar bem atracionado, mas se você não estiver naquele momento certo, na hora certa, né, você pode não vingar. Então, o investidor americano ele não vai investir em empresas internacionais se não estiver baseado nos Estados Unidos. Ponto. Hoje, muita gente sabe Delaware, né? Sabe por que Delaware? Muita gente acha porque é o incentivo fiscal, e não é. O incentivo fiscal, quer dizer, o estado do Delaware cobra state tax, mas é mais barato que o state tax da Califórnia, que hoje é 9%. Né? Só que o Texas não tem state tax, nem a Flórida tem state tax. Então não é o incentivo fiscal. O que acontece porque Delaware, 90% das empresas de tecnologia americanas, em qualquer lugar que estiver operando, a sua embasamento jurídico está em Delaware. É a blindagem jurídica de proteção aos investidores. Tanto que os investidores, a primeira coisa que perguntam, are you incorporated in Delaware? Porque ele sabe que ali ele está protegido. Ou seja, deu chabu, eu sou o primeiro da fila para pegar o meu. Tá? Equipe de gerenciamento do Zewa, né? Na realidade, não é equipe, não. Ele quer pelo menos um co-founder. Ele quer saber que tem alguém que tem poder de decisão e que conhece o negócio,
que está operando aquele mercado. Lembrando que ele espera que você esteja buscando o mercado mais atrativo do planeta. Né? Cliente do Zeu, que é pipeline, uma razão convincente e o ajuste de foco de investimento e tamanho de risco. Aqui, novamente, o cara faz o que eu chamo de engenharia reversa. É o Rolodex. Um exemplo que eu estava dando aqui antes de entrar, no Velocity eu os convidei a pensar dessa forma. E é o seguinte, o Texas hoje tem uma associação que congrega todos os grupos de investidores anjos, chamado A10, Association of Texas Angel Networks. E são 14 redes com um total de 650 investidores anjos. Então eu falei, Velocity, vamos olhar para o LinkedIn, o Rolodex desses 650 investidores e fazer a segmentação de mercado. Onde é que existe maior concentração? Porque ali vai ser maior facilidade de rodar contratos e trazer tração. Então, por exemplo, a área de saúde é uma área grande, a área de mobilidade urbana, a área também de software enterprise. Né? Então, esse por quê? Porque aquele investidor vai ter, olha, eu tenho fulano X, A, B, C que eu consigo trazer para dentro do projeto e virar cliente, gerar atração e eu aumento minha valuation. A estrutura do setor ela é muito parecida, quer dizer, nós estamos iguais, hoje não tem diferença nenhuma. Você tem os VCs, que é o nível já de Series A, B e C, e por aí vai. O fundo de sementes, investidores anjos, os 3Fs e o crowdsourcing. Então é o seguinte, lá no Senior Angels, né, primeiro, lá você, eu acho que deve ser aqui parecido com o Gávea também, né? Ninguém entra na fila se não for apresentado por alguém de dentro. E esse alguém de dentro vira o sponsor. Ele passa a ser o cara que vai ser o concierge daquela startup em todo o processo. Tá? E não pode ter interesse nele. Eles separam. Quer dizer, isso é uma regra do Sandhill. Né? Eu já vi outros grupos de terem esse interesse, de não ser um divisor de águas, mas no Sandhill eles fazem isso para justamente dar totalmente imparcialidade naquele lead que vai poder apresentar de forma idônea e isenta para a oportunidade de investimento. Então seleciona, aqui o seleciona está no Rolodex também, né? Aí que tem um acordo entre o due diligence, fecha negócio e corre para monetizar. Né? E esse seleciona o Rolodex e corre para monetizar está muito interligado. Né? Aquela coisa, early stage são 3 anos. Então, eu tenho 3 anos para acelerar o máximo, para aumentar o valuation ao máximo. Então, deixa eu selecionar muito bem aqui, né, casado com quem eu consigo trazer para dentro para ajudar. Porque assim minha valuation vai mais. Ele opera e investe, né, num processo de ou sindicalização, ou follow-on, ou através de um lead investor. Né? Hoje, quer dizer, a gente tinha uma noção antes que levava mais ou menos 5 anos, né, de maturidade. Isso já subiu para 7 a 10 anos. Então, onde investidores investem em segmentos alavancados, tecnologia específica e raramente alguém esteja já quebrado ou querendo se reinventar. É risco? Não, estou fora. Produto, não serviço. Isso aqui é interessante, né? Que o grande desafio, aí é um feedback para vocês na internacionalização. Se a gente for olhar, qual foi a primeira empresa de tecnologia no Brasil? Isso aqui não é o meu. Vou pegar do outro. Qual foi a primeira empresa de tecnologia no Brasil? Cobra foi a primeira fabricante, né? Mas na verdade não foi a Cobra, não. A gente não sabe qual foi o nome. Foi alguém que rodava a folha de pagamento, não burô. Quer dizer, a essência do DNA, do código genético das empresas de TI brasileiras, nasceram na base de serviço. Né? Aí o que acontece? Eu estou rodando a folha de pagamento para o João. Aí o João gostou, ele falou para o Paulo. Aí o Paulo gostou, ele falou para o Caio. Aí o Caio gostou, falou para o Marcos. Aí o Marcos falou para o Bruno. Aí o Robert, com 5 clientes que tinham o mesmo tipo de serviço, com um pouquinho de calibragem diferenciada, mas aquele mesmo serviço, achei que eu virei produto. E botei o produto na prateleira. Só que eu coloco na prateleira um produto sem atributos culturais padronizáveis que possam me permitir a escalabilidade posterior. E esse foi sempre o grande desafio do mercado brasileiro, de não olhar como forma de produto. Lá atrás, a gente fazia uma recomendação para os nossos clientes, pega teu gerente de marketing, 3 meses de product marketing nos Estados Unidos, para entender como é que você, na realidade, concebe um produto a partir da possibilidade de escalar. Se você não tiver, então, atributos padronizáveis, você não escala. Então, e por isso que produto, além de também ter um ativo, né, é preferencial no processo de investimento. Posso só voltar aqui no Raramente Quebrado, que eu do cara?
ele não é bem visto lá? A questão é o seguinte, você tem uma fila de várias oportunidades de investimento. E eu tenho vários que nunca quebraram e que estão rotacionando. E esse está quebrado. A não ser que eu tenha um Rolodex poderosíssimo para esse quebrado, eu vou. Mas, na realidade, eu estou olhando para a oportunidade de investimento. Então, eu estou olhando para múltiplos. Né? Então, a minha definição não é nem tão o quebrado ou não. É porque o quebrado ele vai ter uma capacidade de geração de múltiplos provavelmente menor do que as outras oportunidades que eu tenho na minha frente. Tá? Bem, B2B, não B2C, aí é uma definição, aí estou trazendo só, quer dizer, todos os 3 grupos que eu participo lá são mais focados no B2B que no B2C. Tá? Mas isso aí é uma definição específica. Né? Muito porque o B2C tem uma maturação muito mais longa para poder escalar e dar o retorno. O B2B, se você tem Rolodex forte, você gira mais rápido. Vantagem injusta é unfair advantage. Quer dizer, eu quero saber que você tem um diferencial, que você já tem aí uma barreira de entrada de pelo menos 2, 3 anos para alguém entrar em campo e chegar junto com você. Né? Mercado escalável, quer dizer, tem que ter um mercado escalável. Né? O investimento, né, ele é hoje mais escalonado por milestones, quer dizer, eu não aporto tudo de uma vez, eu aporto escalonado. Eu vou um horizonte de 5 anos e sempre buscando, né, que dentro dos milestones você estabeleça rapidamente onde é que está o break-even. Porque você para sair para VC, Série A, Série B, Série C, já tem que ter passado desse ponto há muito tempo. Os investidores só ganham dinheiro em eventos, quer dizer, a gente só realiza com exit, né? Tem que ter realizar. O co-founder nem sempre, dependendo como é que ele negocia o term sheet dele. Né? E a empresa é conduzida por qualquer constituinte. Né? A empresa de investidor que a gente está no mercado, muitas vezes só tem um tiro. Quer dizer, na verdade, o que está dizendo aqui é o seguinte, não adianta você ser terceiro ou quarto ou quinto, né? Você tem que ser o primeiro da fila. E o tempo, novamente o timing, né? É estar no lugar certo, na hora certa. Né? Que foi o que aconteceu, por exemplo, lá com o William Shockley, no Transistor, na hora de construir aquela fábrica de semicondutores e precisar venture capital. Então, na hora de prospectar oportunidades, né? Eles buscam que tenham critérios claros de investimento. A gente vê aqui no Brasil ainda, os empreendedores, não entendendo bem como é que é o arriscado, eles se colocam flexíveis, porque não querem perder a conversa. E não trazem uma visão já bem estruturada do que eles pretendem. E isso por quê? Porque se ele não tem uma visão estruturada do que ele pretende, provavelmente ele também não tem uma visão estruturada de como go to market. Né? Então, por exemplo, vou investir 2 milhões em marketing. Legal, pô. Né? Quantos por cento isso é do total? 30%. Está mais ou menos na média. Mostra o plano. Aí a expectativa é que você realmente tenha balizado aqueles 2 milhões a partir de ter estudado efetivamente quais são os melhores caminhos para você desenvolver aquele mercado. Afinal, você é o expert. Você conhece o negócio. Você conhece o mercado. Ou pelo menos deveria. Né? O portfólio tem que refletir esses critérios, construir e alavancar a rede, aqui está o Rolodex novamente. Né? Se você tem investimento prévio, é preferível, quer dizer, já demonstra que você tem uma validação. Né? E, obviamente, como aqui, né? Existem os modelos diferentes que as startups conseguem se colocar em evidência para buscar investimento. A gente brinca muito que, quem já ouviu a famosa frase do Voltaire, né? O ótimo amigo do bom. Pois é, não vale a gente falar que o rápido é melhor que bom. O rápido é melhor que bom. Isso, obviamente, sempre que é o seguinte, a gente tem hoje, na nossa aceleração, uma plataforma que a gente trouxe da Dinamarca, que eu fui pesquisar mundo afora qual era a melhor maneira de fazer gestão de plano, porque planos são 12 meses e é pau dentro. Ops, né? Ripa na chulipa. Então, você tem que trabalhar numa visão de curto prazo. E esses caras conseguiram desenvolver essa metodologia que faz o cara focar nas atividades de 90 dias. Porque se você não enxergar os primeiros 90 dias e executar bem, você não vai chegar aos próximos 90 dias e os subsequentes. E aí não roda. Então, o rápido é melhor que bom. Alavancar especialistas, consultores, portfólio, uma coisa natural, acontece hoje com todos os mercados. Né? Habilidade de equipe mais importante. Eu vou mostrar aqui agora uma forma, porque valuation, né, é uma coisa que todo mundo fala muito, e, na realidade, valuation, nessa fase inicial, é apenas uma expectativa. Né? Ela pode estar bem calibrada, bem balizada em cima de números, mas continua sendo uma expectativa de realização futura. E o que vai definir a possibilidade dessa realização futura é a equipe, é como é que você olha para a equipe. Né?
Na idade a gente brinca lá, you don't bet on the horse, you bet on the jockey. Então, due diligence, né, todos os grupos de investidores anjos lá fora sabem que tem chabu, a bola. Quer dizer, não é chabu, né? Na verdade tem alguma coisa que está fora de quadro, né? Fora de esquadro. There's a hair somewhere. Né? Então, esteja preparado sempre para encontrar alguma coisa que está distoante. Né? Entender as habilidades da equipe, novamente, né? É o fundamental. Quer dizer, se você está apostando numa empresa que ela está situada no mercado que está alavancado, né? Tem realmente o potencial, aí você quer entender se todo mundo tem reais habilidades para poder executar aquele negócio. Sobre a equipe, o que vocês avaliam lá nas equipes, fora o conhecimento, especialidade daquele tópico que estão desenvolvendo? O que vocês avaliam na equipe? Então, por exemplo, eu acabei de sair da PUC aqui, que eu tenho uma cidade nossa aqui, né, na área de saúde. E ele tem um cara muito bom de tecnologia. Eu falei, cara, cadê o especialista médico? Nós estamos num processo de captação agora. E ele tem esse cara, só que ele não colocou em evidência. Ah, mas ele é um consultor. Cara, eu vou ter que trazer ele para dentro, porque eu, investidor, numa startup de saúde, se não tiver um especialista de saúde, eu vou ficar um pé atrás. Né? Então, você quer ter a conexão da equipe com a capacidade de desenvolver o mercado dentro daquela especificidade de mercado, conjugado com o desenvolvimento tecnológico, conjugado com um líder que sabe empoderar as pessoas. Né? O CEO, por exemplo, e todo mundo muito jovem, não são CEOs. Né? Porque o CEO verdadeiro tem só 2 objetivos na vida. Um é desenvolver a empresa dentro da visão que ele tem no mercado, e 2, contratar melhores pessoas que ele, para desenvolver funções específicas. Oi? Tá bom. Então, a equipe está... Você vê que volta sempre para a equipe. Aí, quando eu for mostrar aqui... term sheets, uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui sobre term sheets, né? A gente vê muita discussão do valuation. Todo mundo discute valuation. Nós estamos numa negociação agora, o investidor pediu, inclusive, um valuation independente. Eu falo, olha, isso é importante? Mas mais importante é negociar o term sheet. Mais importante é você ter todas as cláusulas ali que protegem, aí no nosso caso, o investidor. Então, por exemplo, liquidation preference. Né? A gente vai querer ter isso, liquidation preference no term sheet. Para ser o primeiro da fila se der um chabu. Né? Eu quero ter um follow-on, eu quero um antidiluição. Então, o term sheet acaba sendo uma peça muito mais importante que a definição de valuation, porque ali você calibra os parâmetros específicos do seu retorno do seu dinheiro. Enquanto que valuation é uma expectativa, que pode se materializar ou não. Termos e condições, né? Então você tem... e aí aquela coisa, né? O empreendedor, nesse momento, ele não é que ele esteja em desvantagem, mas ele conhece menos, porque ele rodou menos. Um investidor que realmente aplica o processo da due diligence e conhece como negociar os term sheets, como ele é investidor, ele faz isso várias vezes, com todas as startups que ele investe. O CEO de uma startup, não. Ele faz só aquela jornada de funding que ele busca. E aí, o que é negociável no term sheet? Você tem do money in, né? Quanto de ação, quando que matura, qual é o mínimo, qual é o máximo, quais são os milestones, aí os direitos de liquidação, de voto, de registro, de participação pro rata, e se você tem alguma restrição. Né? Hoje o vesting acaba sendo muito praticado e é uma ferramenta muito importante porque você amarra, né, com o entregável, você amarra com a performance, você amarra com a execução. Esse PowerPoint vai ficar aqui com você, já está com o Paulo, tá? Então, o que é padrão depende do tempo, circunstância e geografia. E olha, cara, insurance, um bom advogado. Não tem jeito. Eu recomendo nas duas pontas, tanto o empreendedor quanto o investidor, ter um legal counsel para ter certeza que depois o resultado final da discussão, negociação, é algo que está factível e razoável para os dois lados. Valuation, né? E aí tem os cálculos de pre-money versus post, se eu tenho receita já recorrente, vou fazer um fluxo de caixa descontado, e se eu não tenho, aqui é um exemplo, e o investidor está investindo 45% e eu tenho 25%. Numa liquidação straightforward, ele vai ficar por 45% e o fundo 55%. Agora, se eu coloco 2 vezes liquidation preference,
Olha como é que o investidor sai. Então, é um termo do term sheet que dá uma diferença de 50 milhões. Então, isso é mais importante que o valuation, porque o valuation é a expectativa. Isso aqui não, isso aqui, this is money. Vantagens da fiscalização. Lá no Sand Hill, faz-se muito. Né? Quer dizer, então, vem uma chamada de aporte para 1 milhão, e aí faz lá 10 vão apostar 100 cada um, ou 20 vão apostar 50 cada um. Então, é o consórcio em apostar numa corrida. Né? E isso tem muito a ver com, por exemplo, o Sand Hill, ele tem um modelo onde todo mundo é participativo. Eu, para poder entrar, primeiro eu levei 1 ano e meio para ser avaliado. Depois sou entrevistado por 3 caras diferentes. E depois eu me comprometo que eu vou participar de toda a engrenagem. Então, eu já passei pelo due diligence, já passei pelo marketing, já passei para a captação de startups. Todo mundo é obrigado a passar por todas as etapas. Tá? Esse é um modelo do Sand Hill que o quê? Dá maior propriedade, acuidade das pessoas no processo de seleção e definição. Tanto é que o Sand Hill é o mais antigo hoje, que está desde 2000. Então, que tipo de investidor você é? Né? Isso é uma outra coisa que você tem que se perguntar. Né? Que você, como investidor, pretende? Né? Eu quero só múltiplos? Estou nem aí para lá do Brasil, não quero me envolver? Né? Nós, particularmente, estamos convidando investidores. Aí eu brinco, né? Eu tenho um lado americano que é meio gaiato brasileiro. Né? Então, é o seguinte, é o antídoto do tio Suquita. Ninguém quer ficar para trás. E hoje o investidor tradicional, tá, renda fixa, bolsa, Selic baixou, começou a olhar para a gente agora. Mas aí a gente convida ele para dizer, não é só você pensar em risco, rentabilidade. É você também conjugar vetores que faz você participar, trazer o seu legado junto, contribuir diretamente para o desenvolvimento econômico, mentorar e colocar o seu conhecimento à prova da inovação. Entendeu? Você ser um agente ativo, participativo do processo. Aí você tem que entender como é que você, né? O Bruno, por exemplo, está dentro de uma investida. Você é operador agora também? Não sei. É um modelo que cada um precisa definir para si mesmo. E aí essa definição ela vem de você entender como é que você contribui melhor para aquilo. Você contribui melhor como mentor, como operador ou não? A minha praia, eu sou financeiro, eu venho de banco, não quero saber, o negócio é múltiplos. Bem, eu terminei aqui essa apresentação, ela é super rápida, foi o que me encomendaram a meia hora. Aqui, rapidamente, o nosso fundo, eu faço uma analogia. Eu venho lá atrás da internacionalização, eu trabalhei em eventos de tecnologia de grande porte. Quem lembra da Condex? Eu trouxe a Condex para o Brasil. Foi eu, né? Eu era da equipe. Quem lembra da FenaSoft? Eu levei a FenaSoft para o mundo. Quem lembra da Telexpo? Quem lembra da Security Week? Aí ninguém lembrou. Mas Security Week era propriedade nossa e eu embalei a aula de forma temática. Então, o primeiro evento Security Week foi embalado com a Fórmula 1. Todo temático era a Fórmula 1. O segundo foi lá em 2007, foi Pan-Americano, aproveitando o Pan-Americano no Brasil. E aqui a gente faz a mesma coisa. A gente associa com cavalo, criação de cavalos de corrida. Tem 3 fatores fundamentais, um tripé, para o sucesso de criação de cavalo de corrida. Genética, nutrição e manejo. Genética, pegada empreendedora. Não é qualquer um que tem o sangue frio, faca nos dentes, sangue nos olhos para poder ser um empreendedor. Nutrição é o conhecimento específico da proposta de valor que pretende entregar para o mercado. Manejo, execução. Lá no Vale, a gente fala que ideas are cheap and execution is priceless. Né? Então, a gente fez isso. Aqui é um gráfico que justamente convida as pessoas a entenderem, olha, você sempre conjugou risco e rentabilidade. Cara, para um pouco, pega teu legado, tua experiência, teu relacionamento e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico. Participa da inovação. Não vira tio Suquita. Vamos para o limpo da onda surfar. Um inspirador. Aqui a gente já mostra que, né, os unicórnios, mas já mostra brasileiros, né, unicórnios brasileiros, para mostrar que existe um excelente ROI, né? Tem um upside enorme se você acertar a loteria. Né? Aqui a gente fala porque a provocação, né, sair da renda fixa, bolsa e do só financeiro. Tudo bem, eu tenho o maior ROI do mercado, mas eu participo diretamente na criação de um novo mundo, eu faço a diferença, eu gero emprego, eu deixo um legado, né? Eu tenho um conjunto de valores maiores como retorno para o que eu faço, que eu acho que é o que eu convido, que a maior parte de vocês já vive aqui, né? Aqui é um pouco do nosso DNA, né? Aí vai toda a experiência internacional da gente.
Eu vou passar rápido aqui. As nossas quase todas vieram de programas de incentivo, trazendo inclusive aporte de governo, Startup Brasil, por exemplo. Essa aqui é a plataforma que eu mencionei, Growth Wheel. É uma maneira mais simples e mais abrangente possível de você tocar um negócio em early stage. Hoje, eu só conheço duas coisas que aumentam o valuation de uma empresa. A primeira é vendas e a segunda é vendas. Por isso, todo contrato das nossas startups inclui Exec Sales, que é uma startup de Floripa que está muito bem obrigada há 5 anos, que eu não acreditei no início, quando eu vi que eles estavam automatizando o processo de venda consultiva do B2B. Eu falei, isso é impossível. Os caras conseguiram. Tanto hoje faz parte obrigatória de todas as startups. Tem que usar Exec Sales. Aqui fala do ARAS, conexão genética, e a gente tem um modelo de jurídico de SCP, que é a Sociedade de Cota de Participação. Objetivo de investimento, retorno conjugal e participação, esse slide não é daí não, mas tudo bem. O que a gente quer fazer não é só dar uma oportunidade de investimento para os investidores anjos. O que a gente quer fazer é realmente capacitá-lo para fazer a diferença. Então, a gente capacita ele em mentoria, de acordo com o Vale. A gente leva ele para o Vale por uma semana. Dentro do pacote, ele passa uma semana no Vale. Por quê? Eu quero acelerar a capacidade desse cara a fazer a diferença nas nossas próprias startups. Então, a gente mostra que, se ele for direto, ele vai ficar com uma série de ônus por conta própria. Se ele for no conjunto, ele vai ter tudo isso realizado por ele em gestão. Aqui é uma foto com as 10 startups que estão dentro dessa jornada, que nós estamos na terceira jornada de startups. Então é isso. Se alguém quiser fazer o workshop de investimento anjo baseado no modelo do Vale, 8 horas, 10 de fevereiro, aqui na CESP, Rio de Janeiro. É isso, obrigado.